Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 12. Cumprindo promessas. Apesar do constrangimento geral, todos os sacerdotes fizeram o pacto de sangue com o dragão das trevas. De forma ingênua, venderam o seu bem mais precioso, a liberdade de suas almas, e pagariam alto preço, quando todos descessem para as zonas infernais do mundo astral. Pelo menos nós 5 estávamos fora desse terrível contrato com as sombras primitivas da Terra. E, como havíamos previsto, isso custou o agravamento de nossa já deteriorada relação com os demais magos atlantes da raça branca. Se já nos tratavam com desconfiança, agora éramos vistos como traidores infiéis à causa da Atlântida Ocidental. Tentamos convencer alguns sacerdotes menos engajados nas ideias de Gadeir a ficarem do nosso lado, mas eles resolveram apostar em nosso líder, temendo represálias. Eles apenas seguiram o bom senso. Seria uma temeridade apostar em um pequeno grupo de rebeldes. Logo, apenas se mantiveram neutros. À noite, fiquei sentado à beira da piscina de nosso apartamento, tomando guaianás, perdido em meus pensamentos, enquanto as gêmeas nadavam nuas para relaxar, tendo em vista o terrível estresse que tínhamos vivido naquele dia. Passado algum tempo, elas me chamaram para dentro da água perfeitamente aquecida e relaxei em seus braços. Por milênios, viveríamos daquele modo, apreciando o contato íntimo dentro da água, entrelaçando corpos e almas. Elas mordiscavam minhas orelhas, dirigiam-me olhares ardentes e sussurravam em meus ouvidos em tom sedutor. Queremos volúpia. Por isso, Arnak levou-me para uma piscina com mulheres no livro sobre o signo de Aquários, narrações sobre viagens astrais. E Galeato fez o mesmo, na narrativa Universalismo Crístico, o futuro das religiões. Eles tentavam explorar minhas recordações inconscientes, acionando gatilhos em meu psiquismo para atender seus propósitos. Durante milênios, as gêmeas e eu, juntos a Arnak e Io, construiríamos o Império nas Trevas, onde literalmente viveríamos em luxo e opulência, indiferentes à massa de espíritos que teríamos de escravizar para alimentar esse sistema. Jamais tivemos o objetivo de propagar a ação das trevas pelo mundo, mas mantínhamos nossos domínios consolidados e, ao mesmo tempo, servíamos de justiceiros em nome do Criador, impondo terríveis resgates kármicos no astral àqueles que maculavam o princípio da harmonia universal. Ama o teu próximo como a ti mesmo e não faça a ele o que não gostaria que te fizesse. Estando certos ou errados, acreditávamos agir em nome do Espírito Criador. O terrível trauma da falência da sociedade atlântica alimentou em nossos corações um desejo de punição aos comportamentos desprezíveis dos falidos. Utilizávamos essas criaturas como escravas, tanto para atender nossos interesses pessoais como para manter a esfera energética necessária ao nosso poder nas trevas. Iniciamos punindo e escravizando os atlantes capelinos, mas logo estendemos nossos domínios por todo o globo, dividindo-o com os demais magos negros. Não perdoávamos fraquezas morais, puníamos-las com rigor extremo. Enquanto as gêmeas e eu relaxávamos na segurança de nosso lar, Arnak e Io resolveram esquecer aquela terrível experiência nas alegres festas da alta sociedade atlântica. Combinamos de mantermos-nos em sintonia caso ocorresse alguma represália de Gadeir. Não sabíamos qual seria sua reação depois daquele atrito em sua cripta fúnebre. Todavia, nossa preocupação não se confirmou. Gadeir obteve o apoio total dos sacerdotes da raça branca. Ele, então, comemorou a adesão e deixou para se preocupar conosco no momento oportuno. O mesmo não aconteceu com o dragão das trevas, que não se conformou. Durante a madrugada, quando eu saí do corpo em espírito, ele tentou atacar-me e romper meu cordão prateado, elo que liga o espírito ao corpo, enquanto estamos encarnados no plano físico. Sol estava comigo e percebeu a emboscada. Rapidamente, ela utilizou sua visceral relação com a irmã e intuiu Lua a nos despertar. A morena pulou sobre nossos corpos e acordou-nos, chacoalhando-nos intensamente. Regressamos à matéria sobressaltados, como se estivéssemos sendo vítimas de um terrível pesadelo. Explicamos o fato à Lua e decidimos utilizar o recurso da luz contra a ação das trevas. Sol nos olhou com seriedade e falou com sua voz doce. Não somos da luz, mas também não somos das trevas. Podemos orar às esferas superiores para que neutralizem a ação desse espírito mau. Os anjos do Espírito Criador não deixarão de nos atender,
se perceberem nossas boas intenções nesse complicado jogo de interesses. Eu não tinha muita fé nessa interferência positiva da luz, mas resolvi acreditar na argumentação de Sol. Afinal, mal não faria. Os trabalhadores do bem estão acima dos julgamentos humanos. Se a lei de causa e efeito que rege o universo permitisse a intervenção deles, certamente atuariam com dedicado desvelo. E foi o que aconteceu. Nós nos sentamos em posição de lótus na cama, e as doces meninas, que sintonizavam muito bem com a luz, apesar de tudo, elevaram seus corações ao Todo-Poderoso, com suas vozes angelicais de olhos fechados, em profunda interiorização da alma, oraram, intercalando-se na prece. Querido Pai Criador, fonte da vida, permita que os bons espíritos intervenham ao nosso favor, para evitar o ataque das sombras. Sabemos que estamos em contradição com a tua lei maior, mas ampara-nos nesse momento extremo. Às vezes, a vida nos impele a seguir por caminhos que não compreendemos. Por algum motivo que desconhecemos, fomos levados a negar tudo aquilo em que acreditávamos. Por dor ou por amor, aqui estamos, seguindo o rumo que se apresentou aos nossos destinos. O bom Pai sabe como aproveitar as habilidades dos seus filhos. Usa-nos para atender aos teus desígnios na escuridão da noite que desceu sobre a grande ilha e ampara-nos para concluirmos com bom êxito o desfecho que planejastes para nossas vidas. Andrei vê em seus sonhos que morremos juntos, abraçados ao pé de um grandioso trono, vendo a terra de Poseidon submergir nas águas do oceano. Que se cumpra, então, essa tua vontade, Pai magnânimo. Protege-nos até o momento em que tivermos de descer às profundezas do mar para espiar nossas faltas e permite sermos úteis aos teus magnânimos planos. Que assim seja. Depois da prece das meninas, percebi a presença de seres de luz translúcidos, protegendo nossos aposentos com absoluta atenção, como se fossem vigilantes dos céus. Envolvido pela emoção da oração no fundo da alma, acreditei que eles tinham sido enviados diretamente pelo Espírito Criador. As gêmeas também perceberam a mudança vibracional e sorriram batendo palmas. Eu as beijei, feliz por não estarmos sós. Aquela situação surpreendente me levou a pensar: o que é o bem e o mal? Deus deve estar acima disso tudo, muito além de nossa compreensão, apenas analisando esses dois extremos da natureza humana, certo de que tudo faz parte do infinito processo evolutivo. Na verdade, onde nos encontramos na escada de Jacó, trata-se apenas de estágios dentro da infinita caminhada rumo à luz, e assim como o irmão mais velho conduz o mais novo para o aprendizado, os espíritos de luz assim procediam com os intermediários, que deveriam fazer o mesmo aos enrijecidos no ódio, os quais se encontravam mais atrás na caminhada. Talvez nós estivéssemos naquela condição intermediária, somente isso, e essa condição não nos fazia menos amados pelo Pai, que compreende as limitações de seus filhos e sabe que, mais adiante, com o passar dos séculos, o demônio tornar-se-á anjo, em decorrência da inexorável lei do progresso espiritual a que todos somos submetidos. Possivelmente, aos olhos dos habitantes da colônia de Candur, estivéssemos no caminho do mal, mas, para Gadeir, o dragão das trevas e seus asseclas, éramos agentes da luz, impedindo seus planos. O que é o certo e o errado? Seria o bem e o mal apenas dois extremos da mesma coisa, assim como o calor e o frio são apenas os opostos de algo que denominamos como temperatura? Só sei que me deitei na cama com espírito leve, refletindo sobre esses pensamentos. Em silêncio, abracei Sol e Lua fez o mesmo comigo. Dormimos os três assim, abraçados como anjos e embalados pela proteção celestial. Era raro pegarmos no sono os três ao mesmo tempo, mas mesmo naquela noite perigosa, assim o fizemos, confiantes da proteção divina, e adentramos no plano do espírito. Lá caminhávamos vestidos de branco por um jardim florido, como se estivéssemos em câmera lenta, observando serenamente as vibrações superiores dos reinos de paz. Sorríamos felizes pela paz de espírito que sentíamos. Alguns sábios anciões palestraram sobre assuntos que jamais depois me lembrei, mas percebia que eles nos falavam de coisas da luz, de alma para alma, prescindindo da articulação das palavras. Naqueles instantes,
Recordei-me dos belos retiros espirituais que realizava com meus pais, ao lado de Evelyn, aproveitando as energias da natureza para estabelecer o equilíbrio da alma. Lua e Sol ouviam atentas as prelações, com as cabeças inclinadas sobre meus ombros, com um doce sorriso em seus rostos. Recordo-me também das vibrações de paz e lá que recebíamos dos amigos espirituais e que irradiei para Rio e Arnak, torcendo para que ambos estivessem bem no mundo físico e recebessem a proteção dos agentes da luz. Tudo parecia um sonho. Contudo, quem despertou a consciência para uma visão mais ampla da vida sabe que os sonhos são os registros das vivências do espírito imortal, quando liberto temporariamente da carne. Algumas vezes, eles são confusos apenas porque nosso cérebro físico não está preparado para registrar cenas e fatos em paralelo no mundo dos homens. No dia seguinte, acordamos muito bem dispostos. As gêmeas estavam com seus corações leves e cantavam alegremente. Minhas amadas mulheres estavam envolvidas em uma aura de luz e foram se dedicar a seus passatempos preferidos, a literatura e o teatro, cada qual ao seu. Parecia que elas haviam esquecido todos os nossos problemas. A noite que vivemos naquela admirável frequência, graças ao poder da oração, foi um bálsamo para os seus corações aflitos. Admirei-as com ternura e disse para mim mesmo: devo deixá-las livres de nossos problemas, pelo menos por um dia. Mas eu não podia esquecer-me dos próximos passos que deveria executar. Era necessário cumprir a promessa feita a Atlas. Ártemis devia estar ainda entre os Pelasgos, aguardando a retirada do Exército Vermelho. Eu precisava eliminar o sacerdote da raça branca o mais rápido possível, para diminuir o poder convril nas mãos de Gadeir. Resolvi meditar sobre isso sozinho. Elas estavam muito felizes para eu lembrá-las de algo assim. Retirei-me sozinho para o campo e passei a tarde pensando, em busca de respostas. Enquanto isso, Sol, minha bela artista, foi ensaiar seu papel teatral nos jardins internos do grande prédio em que vivíamos. Lua ficou em nossos aposentos, deitada no divã, apreciando sua beleza no espelho, à procura de inspiração. Na busca da poesia perfeita, que estava compondo para nós fazia algum tempo, ela elevou ainda mais seus pensamentos e ouviu uma música sublime, que não era de nosso mundo. Ela percebeu, então, ao fundo, o som mágico de um violino, acompanhado por belas vozes que pareciam louvar a beleza da vida. Lua, então, começou a sussurrar a melodia, encantada com as energias que fluíam por sua alma. Sentiu-se leve e assim levitou em espírito. Eis que, de repente, ela viu em sua frente uma fada iluminada, que flutuava assim como ela. Na hora, Lua não percebeu, mas o ser brilhante era Evelyn, que vinha da terra dos imortais para alertá-la com as seguintes palavras: minha doce menina, que o destino quis que fosse brilhar em meio às trevas da Atlântida falida, venho a ti, neste teu breve momento de libertação do corpo, para alertá-la. Sua irmã não deve ficar sozinha nesse instante. Corra em sua direção agora. Não temos tempo a perder. Lua percebeu a gravidade do momento, enrugou a testa, demonstrando preocupação. Retornou ao corpo, correu à procura da irmã, enquanto a manifestação espiritual diáfana de Evelyn desaparecia lentamente em meio ao nosso quarto. Nesse mesmo instante, enquanto o sol estava completamente imerso em seus ensaios, Electra aproximou-se sorrateiramente e puxou-a pelos cabelos com um afiado punhal nas mãos. Olhando firme em seus vivos olhos verdes, disse-lhe: eu prometi matá-las e agora vou cumprir. Gadeir me autorizou a iniciar a limpa dessa facção de traidores. Você será a primeira. Depois, ocupar-me-ei daquela sua irmã arrogante. Electra estava cada vez mais envelhecida e rancorosa, com a pele enrugada, olheiras profundas e os cabelos, antes tão vistosos, agora estavam ralos e sem vida. Sua voz tornara-se desagradável e repulsiva, lembrando a das bruxas medievais. Antes, ela atraía pela beleza física e afastava pela podridão em que vivia sua alma. Agora, tudo nela era desprezível. A beleza exterior aproxima, mas uma mulher sem riqueza interior jamais conseguirá manter-se atraente. Um dia a beleza acaba, e essa mulher nada mais terá a oferecer a quem ama. Sábia é aquela que procura embelezar a alma, tornando-se linda também por dentro, espiritualizando-se e cultivando valores nobres, pois todas as flores um dia murcham. Entretanto, a beleza da alma é eterna.
Somente assim as mulheres conquistarão o amor eterno que tanto procuram em seus sonhos mais íntimos. A busca por um amor ideal exige que nos tornemos também pessoas especiais. Electra, então, desceu o punhal no pescoço de Sol, mas foi interceptada pelo braço ágil de Lua, que arrancou a arma da bruxa e jogou-a contra a parede, libertando a irmã. Ofegante, a morena disse: "Tudo bem, maninha?" A sensível loira fez um gesto positivo com a mão sobre o peito, demonstrando estar assustada. Lua, em seguida, dirigiu-se a Electra com seus olhos já vermelhos, característica típica dos magos negros atlantes quando ficavam com raiva, e disse-lhe com sua voz rouca, que se tornava severa nesses momentos de revolta: "Bruxa velha, você acreditou que poderia nos pegar separadas? Somos uma só. Eu posso sentir a respiração de Sol a quilômetros de distância. Quanto mais a aproximação de uma ave de rapina como você." E sem dar maiores explicações, Lua chamou o punhal até sua mão com o vril e partiu para cima de Electra. A morena jogou os cabelos para o lado, para não a atrapalhar no golpe mortal, e ergueu a faca. Naquele instante, a bruxa se assustou e finalmente expôs seus pensamentos mais íntimos. Lua, naquele átimo de segundo, mergulhou no fundo dos olhos apagados de Electra e viu a cena do assassinato de Evelyn. Tudo se desenrolou rapidamente, revelando os mentores do crime e o plano tramado por eles para me levar definitivamente para o caminho das sombras. A elegante morena deu 2 passos para trás, impressionada com o que vira, e apenas aprisionou Electra com a força do vril. Sol percebeu a expressão de espanto da irmã e a apoiou na ação. Em seguida, elas conduziram a assassina para os nossos aposentos e a conservaram cativa até minha chegada. Após receber o comunicado delas, dirigi-me rapidamente para lá, preocupado com o que poderia estar acontecendo. Achei que se tratava de algo referente a alguma ameaça de GDI. No entanto, encontrei Electra flutuando dentro de uma bolha agregadora do vril. Sem entender o que estava acontecendo, perguntei às gêmeas: "Mas o que é isso? Por que esse demônio está aqui?" Electra cerrou os dentes e cuspiu em minha direção com os cabelos em desalinho e gritando como uma doida. Eu fiquei observando aquela maldita mulher com desprezo. Ela era um poço infinito de ódio. Lua se aproximou e disse-me: "Meu amor, melhor que explicarmos é você mesmo ver." Ela, então, colocou minhas mãos em suas têmporas, sinalizando que eu deveria entrar em sua mente para ler os acontecimentos. Eu beijei a fronte da doce morena com imenso carinho e penetrei em seu campo mental com facilidade, já que tínhamos profunda sintonia. Em questão de segundos, passei a ver os últimos fatos ocorridos com ela. Primeiro, a aparição de Evelyn para a Lua, o que me deixou muito emocionado. Depois, a morena correndo de pés descalços pelos corredores até encontrar a irmã e evitando sua morte. Em seguida, ela pronta a desferir o golpe mortal com a faca, mas sendo impedida por uma invasão inesperada à mente de Electra. Naquele instante, minha expressão mudou, porque passei a ver o que Lu observara na mente de nossa inimiga, que eram todos os passos daquele dia fatídico em que Evelyn fora assassinada fazia quase 50 anos. Lua não tinha vivido os fatos. Assim, seria impossível, então, possuir em sua mente aqueles registros que me marcaram tão profundamente. Até mesmo nossas roupas, os gestos e as atitudes eram iguais aos da época da tragédia, nos registros mnemônicos que obtivera ao invadir a mente de Electra. A luminosidade do dia, minha expressão de felicidade enquanto me dirigia às salas de pesquisa da Grande Pirâmide, o semblante frio do zumbi programado por Electra para efetuar o atentado. Tudo retratava perfeitamente os fatos ocorridos naquela época em que as gêmeas tinham apenas 5 anos. Pude ver Evelyn, então, entrando na Grande Pirâmide naquele dia, pela visão da maldita bruxa. Depois foi minha vez. As cenas se passavam rapidamente. Momentos depois, Electra aparece comandando o zumbi que hipnotizara a distância, e, por fim, os fatos se desencadeando com um atentado contra minha adorada esposa. Em seguida, vi a cena dela se comunicando com GDI, com um sorriso maléfico no rosto, informando que o crime estava consumado. Sim, GDI sabia e era o mandante da ação criminosa, como eu sempre suspeitara.
Aquela confirmação foi determinante para meus passos seguintes na luta entre os dois reis de Atlântida. Terminada a reprodução de todas as imagens que pude ver por intermédio da mente de Lua, 2 lágrimas correram silenciosas por meu rosto. As meninas também choraram em silêncio. Elas amavam Evelyn verdadeiramente, de coração. Depois de alguns momentos de reflexão, eu disse para as gêmeas com extrema frieza: libertem a bruxa da bolha e mantenham-na sob controle. O que pretendo fazer exige máxima concentração. Sol e Lua atenderam o meu pedido e ficaram aguardando minha ação. Electra tentou manter-se com um ar superior, mas isso duraria pouco tempo. O fim que eu havia planejado para quem assassinara Evelyn era duro demais para haver dignidade. Em alguns poucos segundos, manipulei o vril em sua forma inversa, de uma maneira que tinha treinado durante todos aqueles anos. O quinto elemento, o símbolo do infinito de pé, materializou-se à nossa frente, envolto em labaredas, invertido e girando em torno de seu próprio eixo, manifestando sua energia infernal sob a ação do lado oculto. Em seguida, ele envolveu o corpo de Electra e se reproduziu nela a mesma morte de Evelyn, mas não instantaneamente, como ocorrera com a minha falecida esposa. A bruxa maquiavélica se desintegraria lentamente, por vários dias, tendo seu corpo esfarelado, fato que lhe infligiria uma dor atroz, tão terrível como a que Evelyn sofrera em seus últimos momentos. Eu acreditava estar sendo apenas um justiceiro, agindo em nome do Espírito Criador para punir o mal que ela causara. Era a lei de ação e reação sendo aplicada, nada mais que isso. A vingança para os magos negros era uma virtude, pois acreditávamos ser os senhores do karma. E assim seria por séculos, sem culpas, sem peso nenhum na consciência. Mais tarde, quando nos demos conta de que havíamos eliminado a importante sacerdotisa do vril da raça branca, conforme nosso acerto com Atlas, tivemos ainda mais certeza de que estávamos sendo instrumentos da vontade divina. Electra tentou manter-se ativa por alguns instantes, mas logo a terrível dor da desintegração molecular provocada pelo vril começou a causar-lhe fortes dores, e uma macabra mistura de esfarelamento da pele e lenta liquefação dos órgãos internos. Não demorou muito para ela gritar sem controle, vencida pela dor. Com expressão facial desesperada, pediu-nos socorro. Nós apenas acompanhamos sua agonia com um olhar indiferente. A preferida de Gadeir caiu de joelhos aos nossos pés, e então passei delicadamente a mão em seu rosto. A sensação que ela teve foi como se uma lixa grossa tivesse raspado sua face. Olhei para os meus dedos e eles estavam cobertos do mesmo pó monoatômico do qual o corpo de Evelyn havia se transformado naquele dia trágico. Eu esfreguei os dedos para analisar sua textura e concluí com um olhar frio e científico que mais uma vez havia manipulado o vril com absoluto sucesso. Gostei tanto dessa aplicação que depois a executei em outras ocasiões, até mesmo no astral, onde continuamos a dominar o quinto elemento de forma única. Graças a essa energia mágica, exclusividade dos magos negros atlantes, vencemos sem maiores problemas as guerras contra os dragões pela supremacia nas faixas vibratórias mais densas do astral da Terra. Electra tentou fugir de nossos aposentos, rastejando como uma cobra, mas qualquer movimento lhe provocava infinita dor. Sol chamou nossos fiéis guardas, que se mantinham apostos no corredor, e eles a carregaram para fora, jogando-a como um saco de lixo no amplo saguão de entrada do prédio. Enquanto a arrastavam, observei com um sorriso irônico o rastro de pó que se desprendia de suas pernas e de seus braços. Imaginei que a dor que ela estava sentindo ainda era um castigo muito brando pelo mal que causara a Evelyn. Eu desejava fazê-la sofrer mais, muito mais. Eu não conseguia conter minha satisfação pela vingança e, ao mesmo tempo, ficava pensando que poderia fazer algo ainda maior para fazê-la sofrer mais intensamente. Quando fechei a porta e voltei para o quarto, Lu estava preparando um brinde especial e disse-nos: precisamos comemorar, pois vingamos a morte de Evelyn e, ao mesmo tempo, cumprimos a promessa feita a Atlas. Electra é perfeita para atender sua reivindicação. E, colocando a mão na testa, em sinal de que fora tonta, concluiu: como não pensei nela antes?
Atlas logo perceberá que a balança do Vril inclinar-se-á significativamente para seu lado e retirará suas tropas do mundo primevo. Nossa mãe ficará muito feliz, tenho certeza. Depois dessas palavras, da bela e sedutora morena, eu fiquei pensativo. Sol me abraçou e perguntou o que tinha acontecido. Eu respondi reticente. Gadeir tentará evitar a morte de Electra. Deveríamos tê-la eliminado imediatamente. Atlas só retirará suas tropas quando a presença do Vril morrer definitivamente em Electra. E, esfregando as mãos, demonstrando ansiedade e satisfação, prossegui. Não, ela precisa sofrer mais. Não deve morrer tão rápido. O que faremos? Eu quero vê-la sofrer bem mais do que isso. Maldição, preciso de uma ideia já. Eu gargalhei como louco. Sol, então, interveio perguntando. O velho terá como reverter a sua ação, Andrei, com o Vril? Eu fiz um sinal significativo, indicando que não, enquanto andava de um lado ao outro, procurando alternativas para estender o sofrimento da bruxa. Ela, então, complementou. A única forma de ele obter isso será pedindo que você reverta a ação com o Vril. Temos que agir rápido. Eu dei de ombros e perguntei. Mas como faremos isso? Sol olhou para a lua de forma significativa e essa disse. Entendi, maninha. Vou providenciar um amante de Electra. Lua embarcou em uma nave e dirigiu-se rapidamente para o campo de batalha onde se encontrava Atlas. A bela morena caminhou até seu acampamento, deixando todos os soldados de queixo caído com as suas curvas exuberantes e seu caminhar elegante. Ela disse ao líder da raça vermelha sem rodeios. Você sentiu a queda da força do Vril entre os brancos? Ele assentiu com um sorriso sagaz e ela voltou a falar. A sacerdotisa Electra ainda está viva. Precisamos desmoralizá-la aos olhos de Gadeir, antes que ele tente reverter sua iminente morte. Quero um guerreiro vermelho para apresentar como seu amante. Afirmaremos que ela estava passando informações sigilosas para você por intermédio dele. Atlas compreendeu o plano e saiu da barraca militar, reuniu soldados e disse-lhes com voz de trovão. Nobres guerreiros da raça vermelha, preciso de um valoroso soldado para uma missão sem retorno. Com o êxito dessa tarefa, levaremos para o inferno o sacerdote dos brancos e inclinaremos a balança do Vril ao nosso favor. Quem se candidata? Todos os guerreiros de Atlas se ofereceram para o sacrifício, batendo as lanças contra os escudos com olhares flamejantes e gritando palavras de ordem. Ele levantou as mãos, pedindo silêncio e voltou a falar. Essa é uma viagem só de ida. O voluntário será morto nas mãos do inimigo. Compreendem isso? Todos voltaram a bradar e bater seus escudos, sem vacilar, fazendo uma atordoante algazarra. Era impressionante o domínio daquele gigante sobre seu exército. Lua logo percebeu, no meio da tropa, um jovem muito bonito e que parecia ter capacidade de representar muito bem. Além disso, ele tinha um olhar de verdadeira admiração por seu líder. Lua, sem rodeios, indicou-o, pois não tinha tempo a perder. Eu quero aquele. Ele parece atender bem nossos propósitos. O jovem guerreiro percebeu que fora escolhido. Sem vacilar, jogou suas armas no chão e caminhou com firmeza até o grande Atlas. Em seguida, ajoelhou-se diante de seu líder, que o levantou com uma força descomunal e, segurando firme em seus braços, disse-lhe com um olhar hipnótico. Morra com grandeza, meu irmão. Essa é a sua última missão no mundo humano. Execute-a como se fosse a mais importante de sua vida. O soldado respondeu com voz altiva, sem piscar e com os olhos úmidos. Sim, meu mestre. Atlas o beijou como se faz a um filho e o abraçou. Poucos minutos depois, Lua retornou rapidamente para a capital da raça branca, levando consigo nosso álibi definitivo para a morte de Electra. Não havia tempo a perder. Ao entrar em nossos aposentos, logo percebeu que Lua e eu fôramos convocados para prestar esclarecimentos. No salão principal da sede do governo Atlantis, encontravam-se naquele momento todos os sacerdotes do Vril da raça branca reunidos. Gadeir estava sentado em sua cadeira e observava com angústia o esfarelamento contínuo de sua pupila, que se contorcia com uma terrível expressão de dor. Sol e eu entramos no recinto, e ele nos disse com raiva incontida, reverta isso, monstro maldito! Prestando reverência ao nosso líder, repliquei sem hesitar. Lamento, milord, mas isso não será possível. Electra é uma traidora. Agi assim para protegê-lo de sua conspiração.
Toda a Assembleia se impressionou com aquela acusação. Electra era, sem dúvida, uma das mais fiéis assessoras de Gadei. Você está louco? Bradou ele. Sem me abalar, passei a relatar os fatos, adequando-os segundo nossos interesses maquiavélicos. Electra tentou matar só hoje pela manhã. Quando Lua foi defendê-la, terminou invadindo o campo mental da conspiradora por acidente e viu a terrível traição. Electra é amante de um espião de Atlas. Ela estava passando informações sigilosas para nosso inimigo. Ela protestou entre gemidos, sem poder defender-se adequadamente por causa das dores, enquanto todos demonstravam incredulidade e reagiam de forma hostil a mim. Eu fiz um sinal para que se silenciassem e prossegui. Calma, meus amigos, teremos provas em breve. Estou apenas aguardando o retorno da sacerdotisa Lua com o criminoso. Naquele mesmo instante, Lua entrou com o soldado vermelho e jogou aos pés de Gadeir, falando com eloquência. Não é necessário esperar mais. Eis o inimigo que seduziu Electra e se apropriou de importantes informações de nossas pesquisas bélicas. Lua entregou a Gadeir documentos que Atlas havia obtido por outros meios e que comprovavam que ele detinha informações ultra-sigilosas das pesquisas que Gadeir mantinha a 7 chaves. Nem nós sabíamos daquelas experiências. Certamente, nosso líder deveria desconfiar também de seus assessores mais diretos. O soldado vermelho, então, ensinou perfeitamente um gesto de amor, colocando alma em suas palavras, pedindo perdão a Electra nesses termos. Perdoe-me, meu amor, mas eu precisava servir ao meu povo. Eu te amo. Aproximei-me de você com a missão de obter informações, mas me apaixonei. Contudo, não poderia trair meus irmãos. Isso seria inadmissível. Acima de tudo, deve estar meu dever com Atlas e com meu povo. Sinto por tê-lo usado. Lua combinara com ele para dizer exatamente aquelas palavras, com o objetivo de demonstrar que nem mesmo os repulsivos vermelhos cometeriam traição. Isso seria o golpe derradeiro em Electra, que aparentemente havia vivido uma paixão proibida com o inimigo e traído sua raça. Sem forças para articular uma palavra sequer, ela tentou defender-se à medida em que seu corpo acelerava o processo de desintegração molecular, causando-lhe mais dor. Naquele momento, eu sutilmente apertei o torniquete da manipulação do vril que havia realizado, deixando-a sem condições de defender-se. Ela já mal respirava. Inclusive, seu olhar e a expressão facial, que poderiam depor a seu favor, ficaram indecifráveis. A desagregação orgânica adulterou completamente seu rosto, tornando-o inexpressivo. Os sacerdotes do vril, em seguida, passaram a pedir a condenação da traidora, exigindo de Gadeir seu extermínio imediato. As provas não deixavam dúvidas. Nosso esquelético líder sentiu que havia caído em armadilha e mirou-me com raiva e indignação. Ele ficou sem ação, olhando para mim e para as gêmeas, assombrado com nossa armação, enquanto todos os sacerdotes gritavam e jogavam objetos em Electra, pedindo sua imediata execução. Negar-se a executá-la seria algo que lhe custaria muito caro. Ele precisava da confiança e do apoio dos sacerdotes, e não tinha como provar a inocência de Electra. Nosso plano fora muito bem realizado, mesmo sendo improvisado e feito às pressas. As gêmeas sabiam tramar como ninguém. Naquele instante, mirei profundamente os olhos de Gadeir e falei diretamente a ele, em tom irônico e de forma reticente. Existe mais um agravante. Além de traidora, ela matou Evelyn. A mente de Gadeir pareceu neutralizar os gritos enlouquecidos de seus sacerdotes ao redor. Naquele momento, ele percebeu que eu sabia de tudo, inclusive sobre ele ser o mentor da morte de Evelyn. Ele, então, disse-me de alma para alma: prepare-se, pois vai ter volta. Em seguida, fez um leve gesto com a mão, típico de quando manipulávamos o vril sem esforço, e desintegrou definitivamente Electra e o Guerreiro Vermelho, seu suposto amante. Era para ser um momento de alegria, de inigualável triunfo. No entanto, naquele mesmo instante, eu percebi a silhueta de Evelyn abraçando e consolando Electra. O corpo espiritual da mulher chorava copiosamente nos braços de minha falecida esposa, enquanto seu duplo físico se desintegrava. A doce filha de Ártemis me censurou com um olhar de relance e disse-me, com uma ponta de tristeza, antes de desaparecer carregando o corpo de sua assassina: Andrei,
Aprenda a amar e perdoar. Aquilo me deixou confuso. Pouco antes, ela alertara Lua para evitar que aquela cobra maldita assassinasse Sol. Agora, recolhia a criminosa em seus braços com o coração repleto de compaixão. Minha alma era muito pequena para compreender tudo aquilo. Evelyn estava muito à frente de mim na caminhada rumo à luz de Deus. E, com o tempo, essa distância só fez aumentar, levando-nos a um abismo intransponível, que dificilmente poderia ser vencido, em razão dos milênios de evolução que nos separavam. Todos os sacerdotes comemoraram a eliminação da traidora. E eu fiquei assim, atordoado, sem poder saborear nossa vitória. Gadeir cobriu a cabeça com o capuz e saiu cabisbaixo, profundamente abalado com a morte de sua preferida. Eu havia lhe tirado duas pessoas que ele mais amava. Primeiro, sua irmã Maia, e agora, Electra. Eu chamei as meninas em um canto e disse-lhes com um olhar perdido: toda atenção agora será pouca. Mantenham-se sempre alertas. Eu não suportaria perdê-las. Já vivi isso uma vez. Se a tragédia se repetir, acabo com minha vida. Eis porque, na época do faraó Akhenaton, Radamés Andrei suicidou-se após a morte de Sete-Nefret, Evelyn, conforme relatamos no livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Isso nada mais foi que lembranças inconscientes, as quais sobem à tona com a força de um vulcão, nos momentos intensos da vida. Conhece-te e traz o material que está escondido nos porões de sua alma, à luz da consciência. Somente assim venceremos os fantasmas que povoam nosso inconsciente, frutos de milênios de experiências no transcorrer de nossa caminhada evolutiva, encarnação após encarnação.